Queridos irmãos, graça e paz. Fico observando essas crianças, que vão crescendo tão rapidamente. Hoje, algumas delas são trazidas aqui à frente. Daqui a um tempo, elas trarão seus filhos à frente e muitas delas trarão seus pais à igreja, já cansados, da lida e pela própria idade. Mas desde que o mundo é mundo, e a partir do momento que Deus disse que o homem não poderia viver só, não era bom que o homem estivesse só, Ele nos criou com esta dependência, esta relação de solidariedade, de mutualidade, de reciprocidade, uns aos outros, nos auxiliando, nos fazendo servir. E observando essas crianças, eu fico observando esta dependência que nós temos uns dos outros e que nem sempre temos a sensibilidade para percebê-la. Nesses dias em que muitas tragédias têm ocorrido, nós temos observado muitos atos de solidariedade, atos despretensiosos, outros não, mas que têm mexido um pouco com a nossa rotina e talvez tenha nos levado a refletir sobre muitas coisas que nós temos feito ou que nós não temos feito. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Acompanhar a leitura do texto dos versos de número 25 a 37. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã por meio da tua palavra. Quebranta toda arrogância, toda pretensão, toda presunção, ó Deus, que deixam os nossos corações altivos perante o Senhor. Quebranta-nos pela Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vai e procede tu de igual modo. Esta parábola é muito conhecida. Talvez você a tenha memorizada. Mas algumas coisas precisam ser destacadas nesta manhã, a fim de que nós não fiquemos acostumados com esse diálogo travado entre o intérprete da lei e Jesus,
fazendo referências a um povo, para o judeu, um povo ímpio, traidor e traiçoeiro. Nós precisamos atentar para alguns detalhes e trazer a aplicação muito urgente para a nossa vida. Esse texto, na verdade, que a princípio chama a nossa atenção para a narrativa em si mesmo, deveria chamar a nossa atenção para o diálogo que está por trás deste conto que Jesus apresenta. Diz aqui o texto que o intérprete da lei se levanta. Este homem não é identificado, é um certo homem, mas ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mais à frente diz que este homem tenta se justificar fazendo outra pergunta a Jesus sobre quem é o seu próximo. E aqui o texto já mostra que há intenções e intenções, motivações e motivações que permeiam o nosso coração. Esse texto vai falar a respeito do amor e do cumprimento da lei de Deus no amor. E ele inicia demonstrando que muitas vezes as nossas motivações e intenções estão veladas por interesses outros. E é o que acontece com esse intérprete da lei. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Muitas vezes nós conseguimos chamar a atenção uns dos outros pelas nossas declarações, pelas nossas afirmações, pelas nossas manifestações de uma religiosidade tão irretocável. Mas quantas vezes apenas disfarçam intenções e motivações tão egoístas, propósitos tão incorretos. E é o que acontece aqui. Nós precisamos partir deste princípio, observar o diálogo, observar o diálogo pela maneira como o narrador Lucas apresenta este homem. Ele se pôs de pé para colocar Jesus à prova. Esta era a sua intenção. E faz uma pergunta que é uma das perguntas mais importantes que alguém deve fazer. E fazer com interesse, com preocupação. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta cheia de boas intenções. Qual é o professor que na sua classe um aluno se levanta para fazer uma pergunta tão importante, né? É classificado como menino interessado, aluno inteligente. E diante daquelas pessoas que cercavam Jesus, porventura, alguns devem ter pensado isto. Olha, que pergunta importante e pertinente. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus, que conhece o coração humano, responde, na verdade, com uma outra pergunta. E pergunta: que está escrito na lei? Como interpretas? A resposta veio muito mais rebuscada, muito mais elogiável do que a própria pergunta. A isto ele respondeu de pronto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não poderia ter melhor resposta do que essa. Inclusive nós lemos estas respostas hoje pela manhã no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico. E são exatamente esses textos que aquele intérprete da lei, um homem vivido e que tem como ofício conhecer e interpretar e ensinar a lei, ele não poderia dar a melhor resposta. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Não precisa só respostas prontas, bem elaboradas e respostas certas. Jesus mostrou que precisa algo mais. E diante desta colocação, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque diz que eu devo amar o próximo. Então, quem é o meu próximo? E Jesus narra esta parábola. Jerusalém ficava em um lugar mais alto, e toda pessoa que se deslocava para Jericó tinha que descer por um terreno muito íngreme e cheio de curvas e locais perigosos. Muitas grutas, muitas rochas, um lugar propício para que salteadores se escondessem e pudessem ali pegar os viajantes de surpresa.
E esse é o contexto dessa narrativa, quando diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e em meio a este caminho ele cai nas mãos de salteadores, que roubam tudo o que tem e ainda lhe causam muitos ferimentos, deixando-o semi-morto. E ali está aquele homem prostrado, ferido, agonizando, talvez desmaiado. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, ou seja, da mesma maneira, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Por que esses homens não pararam? Por que Jesus usou exatamente essas duas figuras tão centrais na religião judaica? Tudo faz parecer que o homem que fora assaltado era também um judeu, vindo de Jerusalém, possivelmente um patrício, daqueles que casualmente passaram e que, olhando, não pararam para ajudá-lo. O sacerdote poderia se justificar da sua atitude. Eu sou um sacerdote, não posso me contaminar, não posso tocar no homem morto, porque senão ficarei impuro e terei que ficar por muito tempo preparando para retornar ao meu ofício. Ele poderia justificar-se rapidamente por não ter nem mesmo se aproximado daquele homem para ver a sua condição. No entanto, ele descia de Jerusalém, ele prestou o seu ofício, ele serviu no templo, estava retornando para a sua casa. Muitos sacerdotes moravam em Jericó. Ele não estava indo para o templo, ele estava voltando para o templo, de um dia de culto, de serviço espiritual, do exercício do seu ministério. Ele não tinha aquela urgência em manter-se puro para a oferta, ele estava voltando dela. Poderia ao menos ter se aproximado daquele homem, não poderia se justificar. E ainda assim, muito mais do que simplesmente cumprir os rigores, e as tarefas do seu sacerdócio, servir a um homem era uma atitude muito mais louvável, mas isso não foi suficiente para que ele ao menos se aproximasse daquele homem. Ele passava por aquele mesmo caminho. Se nós imaginarmos a topografia daquele terreno, cheio de curvas, íngreme, poderemos perceber que antes mesmo, à distância, ele poderia ter visto já aquele homem caído e prostrado e ferido, ainda que estivesse desacordado e nada pudesse expressar, o seu corpo estava manchado de sangue e das pancadas recebidas pelos salteadores. Ele passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou também de largo. Aqui há uma pequena mudança na narrativa, de aquele mesmo caminho para aquele lugar. Parece que o levita chega muito mais perto. Ele não tinha necessariamente as mesmas obrigações do sacerdote de manter-se puro, porque o sacerdote tinha uma distância específica para ficar de um morto, mas o levita não necessariamente. Mas ele chega mais próximo, ele vê o quadro de uma forma mais contundente, ele consegue observar as necessidades mais reais daquele homem. Mas também, vendo, passou de largo. O comentarista desta parábola diz que é bem possível que o levita tenha observado a atitude do sacerdote. E se o sacerdote não parou, por que ele deveria parar? Mas isso é apenas uma inferência. O que Jesus diz é que este homem também o viu, mas que passou de largo. E então entra um terceiro personagem, outro personagem, um certo samaritano que seguia o seu caminho. Passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Agiu diferente. Um samaritano. Os judeus, eles tinham como próximo os seus compatriotas.
apenas estes, da família, da raça, não se misturavam com o estrangeiro, com pessoas de outras nacionalidades, pessoas de outro credo. Eles não podiam manter relacionamentos diretos com essas pessoas, mas os samaritanos, além de não poderem se misturar, além de considerarem como estrangeiros, como estranhos, eles os consideravam como traidores, impuros. Tinha todo esse histórico, mas Jesus propositalmente pega esse elemento tão odiado e coloca como um diferencial nesta narrativa. Os três passaram pelo mesmo caminho, o sacerdote, o levita e o samaritano. Os três viram aquele quadro. Os três perceberam que aquele homem fora atacado por bandidos, estava machucado, semi-morto. 2 passaram ao largo, mas exatamente o samaritano parou para ajudar. O texto aqui não descreve como aqueles ouvintes receberam esta colocação de Jesus, o impacto que causou naquele público. Certamente o intérprete da lei ficou muito contrariado, mas porque ele percebera que Jesus sabia das suas intenções e das suas motivações, provavelmente teve que parar e ficar ouvindo até o final, envergonhado. Porque Jesus escolheu exatamente um samaritano para compor esta parábola. E exatamente o samaritano, o inimigo, o traidor, o impuro, o indigno, foi este que teve a atitude digna. Foi este quem se compadeceu, se condoeu, sentiu as dores do outro e interrompeu a sua caminhada, interrompeu a sua rotina para dar-lhe atenção, e não somente isso, mas atou-lhe as suas feridas, aplicou óleo e vinho, tratou deste homem, colocou-o sobre o seu próprio animal, e então levou-o para uma hospedaria e tratou dele, permaneceu ao seu lado, diligentemente, cuidadosamente. E como se ainda não bastasse, vendo que os seus primeiros socorros não foram suficientes para restabelecer aquele homem, deixou-o entregue em um lugar de segurança, em um lugar protegido, e custeou a sua estada ali, e ainda se comprometeu a retornar para ver como aquele homem estava. Que atitude nobre, vindo de um homem tão indigno. E então Jesus pergunta àquele intérprete da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Vocês perceberam uma inversão na resposta? A pergunta foi: quem é o meu próximo? Quem são as pessoas a quem eu devo considerar como próximo? Jesus inverteu a ordem. Jesus apresentou o necessitado, o carente, e aí pergunta: quem se fez próximo deste homem? Qual destes três? O intérprete da lei não usa a mesma referência que Jesus utilizou na parábola. Ele não disse o samaritano. Ele jamais diria isso. Ainda que naquela situação, ainda assim ele não disse, mas ele disse o certo, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Meus queridos irmãos, 2 perguntas são feitas por este homem: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E quem é o meu próximo? Perguntas muito importantes que devem ser feitas por nós também hoje. A resposta está aqui, muito clara, dadas pelo mesmo que fez a pergunta. Ele sabe a resposta, ele conhece o que tem que ser feito, ele sabe exatamente o que fazer para herdar a vida eterna à luz das Escrituras, ele sabe exatamente como agir, o que praticar para atender à justiça de Deus, ele sabe, é do seu conhecimento, mas não o faz, e nem o pode fazer.
Quem é capaz de amar desta maneira? Quem é capaz de agir com tamanha intensidade e integridade no coração, a ponto de colocar-se em segundo plano em benefício do outro, a fim de expor a sua própria vida em favor do outro, de um estranho, talvez de um inimigo? Quem seria capaz de praticar este amor efetivamente? Embora Jesus diz, vai e faze isto, vai e procede de igual modo, mas quem é suficiente para essas coisas? Quem pode atender a esta justiça que clama por um amor sincero e verdadeiro, um amor profundo, um amor real, de atitudes e não somente de palavras? Quem é capaz de então herdar a vida eterna? Quem é capaz de amar nesta intensidade? Alguém se propõe? Alguém se levanta? Não. Sugiro que você permaneça como está. Ninguém é capaz. Jesus sabia disso. Como interpretas a lei? Perguntou Jesus àquele homem. O que você entende do que você lê? Como é que você ensina? Como é que você vivencia esta palavra? Os textos que foram lidos no início deste culto, e que são textos que foram repetidos por aquele intérprete da lei, estavam no Pentateuco, que era o livro da lei. Livro que não somente expressava a justiça de Deus, mas que constrangia e impunha aos homens a sua obediência, a sua prática. Jesus, com poucas palavras, denuncia esta falta de amor no próprio intérprete da lei, pela sua ignorância, pelas suas motivações. Ora, como intérprete da lei, ele mais do que muitos à sua volta estaria capacitado para entender quem era Jesus. Desconfiado ou não, em dúvida ou não, ainda assim ele pôs por intuito no coração colocá-lo à prova, envergonhá-lo diante dos outros, expô-lo perante outras pessoas. Não foi uma demonstração de amor, ainda que Jesus fosse um homem comum. Incapaz de praticar o verdadeiro amor. O amor que atende a perfeita obediência à justiça de Deus. Isso está provado desde o momento em que o homem pecou. Se nós olharmos para a narrativa bíblica e perceberemos como não conseguimos amar a Deus nem ao próximo, isso está na nossa natureza, a raiz do pecado que habita o nosso coração. Imagine que bela cena de casamento. Adão se encontrando com Eva, dizendo: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A varoa, porque do varão foi tomada, sua semelhante, sua companheira idônea. Pouco tempo de casado depois, entra o pecado na história da humanidade, e foi essa mulher que tu me deste, essa. Divisão, acusação, Caim e Abel. José e os seus irmãos. Jacó e Esaú, antes disso. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mandou matar dos seus soldados mais leais, porque adulterara com a sua esposa e queria encobrir o seu erro. Arguído por Natã, em uma história de um homem que tinha muitas ovelhas, muito rico, e ao receber um visitante, manda matar a ovelha do vizinho pobre, que só tinha aquele animalzinho. E Natã pergunta: o que é que devemos fazer com um homem como este? Davi teve o julgamento corretíssimo, porque o que fora feito fora muito grave, uma falta de humanidade,
de misericórdia. Tal homem deve morrer. És tu, homem. E tantos outros que mostram a impiedade do nosso coração e a incapacidade que temos de amar verdadeiramente. Esta mesma pergunta foi feita certa vez a Jesus por um jovem rico. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta muito semelhante a essa daqui. Cumpre os mandamentos. Olha, isso eu tenho observado desde a minha infância. Ah, que bom, um garoto exemplar. Mas falta uma coisa. Vamos ver se você tem cumprido de fato esses mandamentos. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres. Mostre que a sua obediência à lei, ela é apresentada, demonstrada no verdadeiro amor. Socorra aos pobres, aos necessitados. Você pode fazer isso. Mas vamos ver com mais intensidade se o seu amor é verdadeiro, se a sua obediência é sincera. Vem e segue-me. Mas aquele jovem saiu triste porque era dono de muitas propriedades, muito rico. E Jesus mostra quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E naquele momento lhe perguntaram: Senhor, sendo assim, quem pode herdar a vida eterna? E Jesus responde: aos homens isto é impossível. É impossível. Então, como nós ficamos? Jesus também responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Na verdade, aquilo que nos chama mais a atenção da narrativa, que é o personagem, né, o menos provável, aquele que era execrável, ímpio, impuro, demonstra a atitude mais nobre naquela narrativa. Se destaca diferentemente dos religiosos insensíveis e egoístas que passaram ao largo ao socorrer aquele homem. Demonstraram apenas que tinham a palavra no entendimento, mas não no coração. Nos lábios, mas não nas atitudes. Mas o mais importante é a denúncia do que devemos fazer e não fazemos, e daquilo que nos condena. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Um sacerdote poderia ser um exemplo de amor e devoção a Deus. Inclusive, o representava perante o povo. Oferecia o sacrifício pelo povo. Mas este amor a Deus não pode existir se nós não amamos a quem nós vemos, diz João. Se nós de fato amássemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao meu ser, se eu fizesse verdadeiramente isso, eu simplesmente obedeceria à vontade de Deus perfeitamente. Teria-o como prioridade no meu viver. Buscaria-o em primeiro lugar, a sua justiça, e a aplicaria na minha vida continuamente, cuidadosamente, todo o seu querer, permanentemente. Eu pergunto, talvez os adolescentes e os jovens façam isso com mais frequência. Você já parou para contar quantos dias você ficou sem praticar aquele pecado costumeiro que você tem? E é quando você ultrapassa a marca dos 20 dias, dos 30 dias, você acha que já pode até relaxar um pouquinho, porque já fez demais, né? E talvez na próxima rodada eu aumente esse prazo. Já aconteceu isso com você? Talvez não necessariamente nessa contabilidade, eu já fiz isso. Então, se você está com receio de confessar, se ninguém vai ouvir a sua confissão, para ver quantas vezes nós contabilizamos e nos damos a oportunidade do pecar, voluntariamente. Quantas vezes a minha semana era marcada pela proximidade do dia do Senhor. Esse dia é o dia de pureza e santidade,
O sábado me prepara para ele. Segunda-feira, ninguém é de ferro. Eu posso um pouco que relaxar da vigilância, porque eu sou de carne e osso. Eu sou gente. E assim, quantos dias se passaram? Nessa sucessão de me preocupar muito mais em encontrar a oportunidade para me justificar, de extravasar as minhas paixões, o meu pecado, do que necessariamente obedecer a Deus. Não podemos amar a Deus perfeitamente, não podemos mesmo. Deus conhece o intuito do nosso coração, as nossas motivações, os nossos pensamentos, até por pensamentos, ou seja, o fruto do nosso entendimento não é controlado por nós. Como podemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, se os nossos pensamentos tão impuros furtam, roubam o nosso controle? Pensamentos como aqueles que foram denunciados por Jesus no Sermão do Monte, sentimentos velados, se olhares de forma impura para uma mulher, adulterou com ela. Se odiares sem motivo o teu irmão, você se torna réu. Não podemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. E também porque nós não conseguimos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Vivemos numa geração tão vaidosa, de homens e mulheres que têm cuidado tanto da sua própria saúde, querem viver aos 100, 150 anos, ômega 3, leite desnatado, dietas especiais, caminhada matutina, sol da manhã. Quantas e quantas coisas nós estamos fazendo para demonstrar o cuidado que temos com nós mesmos. Não é errado fazer isso, mas seria suficiente para percebermos o quanto nós nos amamos. E então servir de parâmetro para perceber o quanto nós amamos uns aos outros e ao próximo. Que inclusive fica muitas vezes a palavra próximo referida em nosso coração como distância mesmo. E tem muita gente que, para dizer quem é o seu próximo, se afasta, às vezes num banco da igreja. Porque próximo é o que está do lado, próximo é o que está perto, próximo é aquele a quem eu me aproximei, porque eu permiti que ele ficasse perto. Porque esse aqui, se precisar de ajuda, eu consigo ajudar, mas aquele outro ali, ó, que para não ficar tão próximo eu dou uma volta nos bancos todos, para não ter que passar perto dele. Não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Coisas tão pequenas. O texto de Levítico fala que nós não devemos manter no nosso meio o mexeriqueiro. Como é antiga essa profissão. Talvez nós não nos vejamos agredindo uns aos outros, mas machucamos com as nossas palavras, com os nossos olhares, com a nossa indiferença, com o nosso preconceito, com a nossa vaidade. Não conseguimos amar verdadeiramente. Ainda que você fique ali na porta abraçando a todos que passam, dando boa noite, a paz do Senhor, Deus lhe abençoe. Mas quantos que, ainda que abraçados, os pensamentos são contrários à atitude demonstrada? Às vezes por malícia, às vezes por preconceito e julgamento. O que faremos, Senhor, para herdar a vida eterna? Não conseguimos amar a Ti, muito menos amar ao próximo como a nós mesmos. Ficamos insensíveis, calando a nossa consciência com a nossa prática religiosa, cheios de respostas teológicas bem embasadas, bem formuladas, precisas, mas destituídas de vida. Destituídas de sinceridade, destituídas de verdade. O sacerdote voltou para sua casa, o sacerdote voltaria para Jerusalém, ministrando, servindo a muitos. O levita da mesma forma.
conduzindo a adoração, cuidando da casa do Senhor. Satisfeitos com esse compromisso. No entanto, desprovidos do verdadeiro amor a Deus e ao próximo. E aí foi através de uma pessoa tão indigna que Jesus mostrou o que todos devem fazer e o que os outros deveriam ter feito. Não somente se condoer, se compadecer, mas fazer alguma coisa, colocar-se no lugar do outro, aproximar-se do outro, tratar e cuidar do outro, pagar o preço necessário para que o outro esteja bem. Nós nos sensibilizamos com essa parábola. Ficamos emocionados, assim, admirados da atitude do samaritano. E só? Você já parou para olhar à sua volta? Aqueles que estão no mesmo caminho, vulneráveis às mesmas intempéries, vulneráveis aos mesmos riscos, no mesmo caminho, e que estão precisando de alguma coisa. Você para olhar isso? Quem é o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Não é quem é o meu próximo. Quem é o próximo do necessitado? O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Jamais poderíamos fazer algo se Jesus não tivesse feito algo por nós. Imagine aquelas estradas íngremes descendo de Jerusalém para Jericó, aquela região desértica, cheio de curvas, de perigos e de riscos. Uma fotografia deste espaço na eternidade. E ali, olhando para aquele lugar, Jesus olha para o homem caído, pecador, morto em seus delitos e pecados, açoitado por Satanás, derrubado pela sua própria pecaminosidade. Vai morrer, não pode se levantar, não pode fazer absolutamente nada. Mas Jesus disse: meu Pai, a minha vida eu a dou, espontaneamente a dou. E Deus disse: eu dou a vida do meu filho, porque eu amo aquele homem caído. E Jesus Cristo veio para poder amar em nosso lugar. Amou ao Pai de todo o coração. A sua vida era cumprir a vontade do seu Pai. Os seus dias eram obedecer a Deus. A sua morte foi porque obedeceu a Deus. Ele amou a Pai, amou ao próximo, morreu por ele. A Bíblia fala que Deus prova o seu próprio amor seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus vem e cumpre o que está escrito na lei: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. E ele amou. E o que era impossível ao homem foi possibilitado em Cristo. O que é impossível ao homem é possível em Deus, através do seu Filho Jesus. E uma vez que nós nos prostramos diante dele, uma vez que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, uma vez que nós entendemos que somos pecadores e incapazes de fazer a vontade perfeita do Pai, nós nos rendemos a ele, a fim de que a obra que ele cumpriu, o sacrifício que ele fez,
seja aplicado pela fé no meu coração. E então essas palavras, elas ressoam e ecoam de uma forma diferente, quando Jesus, olhando para mim e para você, os seus filhos, os seus servos, filhos de Deus, seus irmãos, ele diz: vai tu agora e procede de igual forma. Aí a coisa muda. E então agora nós podemos de fato vivenciar este amor com toda a intensidade do nosso coração, da nossa alma, das nossas forças e do nosso entendimento, amando a Deus e amando ao próximo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Me amais se guardares os meus mandamentos. Jesus não nos pediria para fazer algo impossível, mas Ele pede porque agora nos é possível. Ame a Deus, ame os seus mandamentos, ame ao próximo, doe-se por Ele. Jesus nos deu agora esta possibilidade. O que era impossível ao homem é possível em Deus. E nós agora podemos repensar esta parábola, sem justificativas mais, sem perguntar quem é o próximo, a quem nós já sabemos quem é, e sabendo agora o que devemos fazer. Vai tu e procede de igual modo, sem acepção de pessoas, sem distinção de classes, sem satisfazer-se com aquilo que você já faz, mas estando sempre pronto para acudir o necessitado, para romper a barreira daquilo que distancia os homens verdadeiramente. O seu sentimento, a sua compaixão, a sua misericórdia. Quando nós olharmos para nós mesmos e nos vermos no lugar daquele que não tinha esperança, entendermos o amor de alguém perfeito que veio até nós e agiu conosco, para conosco com misericórdia e compaixão, que tipo de sentimento devemos nutrir uns pelos outros? A parábola nos conta a ação de um estranho em favor do outro. Mas eu quero trazer uma aplicação na vida daqueles que não são tão estranhos uns dos outros. São pessoas que se conhecem, são pessoas que convivem no mesmo ambiente, são pessoas que conhecem a história e a necessidade de muitas outras, que estão muito próximas, mas que ainda não se aproximaram o suficiente para receber atos de misericórdia e de bondade. Meus irmãos, nós temos muito trabalho a fazer, muitos próximos a alcançar, que estão tão juntos de nós. E não necessariamente escolhendo o próximo a quem ajudar, mas fazendo-se próximo daqueles que precisam da ajuda. No texto de Levítico fala que ninguém se justificará diante de Deus pela impiedade, nem mesmo o pobre. Interessante isso. Isso quer dizer que o ato de misericórdia não parte somente daqueles que têm posses. É muito mais do que isso. Quantas pessoas e eu posso falar isso porque participei da junta diaconal, eu sei disso. Quantas pessoas que eram atendidas e socorridas pela cesta do amor? Quantas delas estavam aqui às vezes falando mal de outros irmãos? E quantas vezes daqueles que lhe davam e entregavam a cesta? Quantas vezes você já deu continuidade àquela conversa que tem um sujeito indeterminado, testemunhas que ninguém sabe quem são? Você soube? Me contaram, eu ouvi dizer. Você soube de fulano de tal? Viram? Quem viram? Onde? Quando?
Mas a conversa se espalha. A conversa se espalha. Quantas vezes você tem algo a dizer para uma pessoa, mas não tem coragem de chegar a ela e dizer assim: meu irmão, você me magoou. Meu querido irmão, você agiu errado comigo. E eu quero tratar isso com você. Meses depois, não faz isso. E meses depois, aquela pessoa está sendo observada por tantos e às vezes nem sabe o que está acontecendo. Até que o assunto vem a público e as coisas ficam muito mais difíceis de serem tratadas. O próximo não está tão distante quanto nós pensamos. As pessoas caídas estão muito perto de nós. Porque não é necessariamente a caridade em si, mas é a expressão sincera e verdadeira, pura do amor sacrificial, que foi feito por Jesus e que nos é imposto a praticar, que pesa sobre nós esta obrigação. Quem é o meu próximo? Eu tenho pelo menos umas 300 pessoas para ficar pensando, sabe, durante a semana. São as pessoas que encontrarão na minha igreja. Aquelas pessoas que cantam comigo. Aquelas pessoas que eu abraço e que me abraçam. Talvez, dentre elas, exista ali aquele que caiu no caminho. Quantas vezes eu sei, mas não me aproximo, passo ao largo. Vai e procede tu de igual modo. Já nos é possível amar verdadeiramente. Jesus Cristo nos amou para que nós pudéssemos amar a Ele e ao nosso próximo. Faça você o mesmo. Que Deus nos dê o entendimento e nos mova à ação, a fim de que busquemos tratar da nossa vida e fazer aquilo que nós devemos fazer para a honra e glória do seu nome. Vamos nos colocar de pé. Entoe atentamente este hino que nós vamos cantar, a excelência do amor. Também teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, enquanto nós entoamos este hino.